Bora! Eu tô aqui. Luz, câmera! Boa tarde, Bandeirante, Riacho Fundo e adjacência. Simbora! Começar na nossa aula de história de hoje, que é continuando que nosso período Brasil colonial. Nessa época, lembre-se, Brasil era colônia de Portugal. O que é um país ser colônia do outro, Jesus? Simplesmente é um país que é mandado pelo outro. Então, no caso, tudo que a gente fazia tinha que ser com a aprovação do governo, da coroa portuguesa. Então, se Dom Manuel falou para a gente plantar cana, nós vamos plantar cana. E assim por diante. Então, vocês viram na aula passada que começou o sistema de capitanias hereditárias, mas que não deu muito certo, porque afinal os donos das capitanias sempre ficavam no prejuízo, sempre ficavam no prejuízo. O governo de Portugal não ajudava em nada, em patavina nenhuma. Então, só duas capitanias que deram certo, que foi de Pernambuco e foi de São Vicente. A de São Vicente era chefiado pelo famoso Martim Afonso de Souza. Foi ele que fez prosperar as primeiras mudas de cana-de-açúcar. E assim começa em nosso país o ciclo do açúcar. Por que professores decidiram abandonar de uma hora para outra o pau-brasil em favor da cana-de-açúcar? Simples. O pau-brasil já estava sendo todo devastado, já estava sendo ameaçado de extinção. Ninguém mais estava achando pau-brasil naquela região. De tanto levarem, uma hora, se não replantar, o que acontece? Não tem mais daquele vegetal. Então, vocês não, então é até muito, muito difícil vocês acharem por aí uma muda de pau-brasil. É muito difícil vocês acharem uma árvore de pau-brasil. Exatamente por causa desse período. Se desmatou demais e não replantou. Então, o que estava em alta na Europa, na economia da Europa naqueles tempos? A cana-de-açúcar. Afinal, cana-de-açúcar era uma especiaria muito nobre. Tanto que era bastante negociado lá nas Índias, né, para onde os portugueses começaram a negociação das especiarias. Aqui na foto vocês estão vendo como é que era feito a colheita de cana-de-açúcar e o que faziam com ela. Depois que a cana-de-açúcar era plantada, colhida aqui, igual nessa figura, aqui fazia-se a moenda, retirando todo o líquido da cana-de-açúcar. E desse líquido se fabricava não só o açúcar branco cristalizado que a gente usa para poder colocar em doce e tudo mais, mas com a cana-de-açúcar poderia se aproveitar para fazer várias coisas, como, por exemplo, a rapadura, a cachaça. Isso mesmo, meus amigos, da cachaça. Cachaça. A cachaça vem da cana-de-açúcar, gente, sério. O que eles fazem? Eles pegam o líquido da cana-de-açúcar, que é chamado de garapa. Essa garapa vai fervilhando num tacho quente muito grande, num tacho muito grande. E aí, o que acontece? Lembra daquele negócio dos estados físicos da água, a mudança? Que acontece a fusão do líquido do estado gasoso para o estado líquido. Gasoso e sólido. Isso. Então aquele líquido lá da cana, retirada, a garapa retirada da cana, retirado e evaporando. E esse vapor era transformado em líquido de novo. No que caía esse líquido, eles perceberam que tinha álcool na substância. Então, dá para se fabricar tanto o álcool que a gente usa para poder fazer limpeza, queimar lixo e por aí vai, acender churrasqueira, tanto quanto o álcool da cachaça.
isso foi uma criação dos escravos. Os escravos africanos que perceberam isso. Então, a cachaça vem dessa cana-de-açúcar. O outro álcool também, que é muito fabricado e muito utilizado, é o álcool etanol, aquele utilizado nos carros. Então, a pessoa pode até escolher na hora de abastecer, é gasolina ou é álcool? Aí é o álcool etanol, vindo da cana-de-açúcar. Então, nisso, a Petrobras ela é especialista em fabricação de etanol. Agora, retirar o petróleo para fazer a gasolina, isso ainda está muito engatinhando ainda, ó, tem muitos anos. Tanto que a gente depende. Petróleo? Então, o que acontece? A gente ainda depende muito de da gasolina já fabricada de outros países. Mas a Petrobras, ela é campeã principalmente na fabricação de etanol, o álcool etanol que a gente abastece os carros. Então, você pode ver a tanta utilidade que tem a cana-de-açúcar. Você só não faz uma coisa só, você pode fazer várias. Cachaça, álcool etanol, o álcool 70 graus. Você pode fazer também o açúcar que a gente utiliza para adoçar o café, para adoçar suco. O açúcar mascavo também é o açúcar que vem da cana. Adriano, por favor, desligue seu microfone. Você também pode usar o açúcar mascavo também, que é aquele açúcar mais marronzinho, você fabrica aí também da cana-de-açúcar. E o melado também, que é uma espécie de mel. O pessoal, acho que quem já viu melado aí, o melado vem até numas vasilhinhas de vidro. Aí quando você pega nele parece um melzinho, mas é um melado da cana. Parece um mel. É bem docinho. O pessoal no Nordeste, eles costumam comer melado com farinha. Diz que é uma delícia. Então, muitos produtos extraíam só de uma plantinha, só da cana-de-açúcar. É por isso que ela é muito valorizada lá fora na Europa, naquela época. Então, quem plantou cana-de-açúcar, o camarada que plantava cana-de-açúcar na sua fazenda, era um camarada rico, milionário, dono de todas as riquezas da região. Então, pelo que eu estou entendendo, semente de cana-de-açúcar deve ser caro, né? Olha, por aí, viu? É bem por aí mesmo. Mas a questão é que a cana-de-açúcar não é questão de. Ela não é plantada em semente, ela é plantada em mudas. Uns galinhos bem pequenininhos. Quer dizer, eu confundi, professor, é muda. Aí no caso é muda de cana-de-açúcar. Aí cada muda realmente é caro pra danar. E aqui, ó, é uma amostra de uma fazenda comum na época lá de cana-de-açúcar que eles chamavam de engenho. E tem as partes bem definidas. Vocês vão ver no decorrer da apresentação. Tá aqui, ó, o pessoal trabalhando dentro do engenho de cana-de-açúcar, aqui o açúcar sendo transformado, ó, aquela garapa, o líquido da cana-de-açúcar. Aqui são as forminhas, onde era colocado esse líquido para depois virar em rapadura, para depois cristalizar, fermentar e se tornar aquele açúcar cristalizado. Então, por isso que era um produto muito rentável na Europa na época, ainda mais com essas transformações. O ciclo do açúcar se refere ao período entre os séculos XVI e XVII, em que o açúcar foi um dos produtos econômicos mais importantes no Brasil. O cultivo da cana-de-açúcar ocorreu pela necessidade de colonizar e explorar um território até então sem muita importância econômica para Portugal. O açúcar era um produto muito bem cotado no mercado europeu. Afinal, aqui no Brasil só tinha pau-brasil. Explorar o pau-brasil até não poder mais. E aí, não tem mais nada para explorar no Brasil? Essa terra é tão grande? Ué, o solo é bom, a terra é boa. Dá para plantar cana-de-açúcar aqui. Vamos ver se pelo menos isso o Brasil presta. Assim pensou o rei de Portugal. Afinal, gente, eles não iam colonizar nossa terra só porque nós éramos bonzinhos. Tudo girava em torno de
Din-din, din-din. Então eles resolveram plantar cana-de-açúcar nas nossas terras. E só era permitido esse tipo de plantação. Quem plantava batata, quem plantava arroz, quem plantava soja era para cultivo próprio, para a pessoa comer. Agora, para comercializar, eles só aceitavam cana-de-açúcar. As primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas da Ilha da Madeira por Martim Afonso de Souza. Olha ele aqui de novo. Responsável pela instalação do primeiro engenho em São Vicente no ano de 1533. Em seguida, muitos outros engenhos se espalharam pela costa brasileira. O Nordeste, principalmente o litoral pernambucano e o baiano, recebeu a maior parte da produção açucareira da colônia. Ou seja, o Nordeste era craque em fazendas de cana-de-açúcar, em engenhos de cana-de-açúcar. Professor, falando nisso aí, eu fui lá no Maranhão e eu acho que os meus primos acharam o cana-de-açúcar. É uma coisa muito comum até hoje no Nordeste. Porque ali é muito fértil, o solo dali é muito fértil para produzir a cana-de-açúcar. Aqui a foto do homem, Martim Afonso de Souza, o famoso por ter trazido as mudas de cana-de-açúcar para nossas terras. Vale lembrar que a produção de açúcar no Brasil foi favorecida pela existência do solo de massapê, ideal para o cultivo da cana-de-açúcar. O solo de massapé é esse aqui, ó, mais vermelhinho, que o pessoal às vezes costuma até chamar de terra roxa, massapé. Aqui é o solo ideal para a plantação de cana-de-açúcar por causa dos nutrientes para a planta crescer. Então, por isso que a planta foi mais cultivada pelo Nordeste, porque era comum no Nordeste esse solo de massapé. Nos outros estados do Brasil também. Outras plantas? Como é que é, Adriano? Também é bom para as outras plantas? Sim, sim, sim. Qualquer planta que você plantar aí no solo de massapé rende. Tudo que se planta dá. Mas só que a cana-de-açúcar se dá mais por causa é um tipo de planta específica para esse tipo de solo. Igual, por exemplo, tem plantas que se dá melhor com, por exemplo, a terra mais marrom. Que eles têm outro nome para aquela terra lá. Esqueci até o nome. Então, fala, José Alencar. Não falei nada não, tio. É que você ligou o microfone aí. Então, por isso que no Nordeste se aproveitou bastante o cultivo de cana-de-açúcar, por causa do solo de massapé. Os engenhos eram as fazendas onde ocorria a produção de açúcar. Pode se referir também às máquinas utilizadas para moer a cana-de-açúcar. Os engenhos se localizam principalmente no Nordeste brasileiro. Ali se praticava a plantation, ou seja, a produção de um único produto, voltada para a exportação e utilizando o trabalho escravo. Aí vocês pensando, trabalho escravo de quem? Aí, ó, aquilo que eu falei para vocês antes. Eles preferiam a mão de obra escrava africana do que a indígena, porque os indígenas logo se rebelaram. Eles se viam ali fazendo um serviço que não tinha serventia para eles. O indígena, se ele quisesse sobreviver no meio da mata, não precisava de trabalhar, não. Ele ia lá, caçava, pescava, plantava, ele fazia de tudo. Agora se via no meio daquele monte de homem europeu que obrigava eles a fazer as coisas sem eles quererem, aí eles se rebelavam mesmo. Foi nessa época que aconteceu muitos conflitos entre portugueses e indígenas. E muitos indígenas acabavam morrendo nesses conflitos. Então, tinha as máquinas de moer cana-de-açúcar, mas precisava de trabalhadores para elas. Então, por que os portugueses não iam lá trabalhar? Aí é que eu falo para vocês. Portugueses é aquele tipo de povo europeu, altivo, orgulhoso. Eles achavam
que as outras raças, tal quem tem raça é cachorro, realmente. Mas eles pensavam desse jeito, que tudo quanto era raça de gente que existia nos outros lugares era inferior a eles. Então, por isso que eles escravizavam. Os europeus se achavam o povo mais avançado do mundo, mais cultos do mundo. E os outros povos, para eles, seriam como se fossem escravos para fazer o serviço pesado para eles. Então, por isso que os africanos foram escravizados, os indianos foram escravizados também, muitos povos da América Central, da América do Sul, os indígenas da América do Sul, que não só existiam nossos indígenas, tem também os indígenas do povo maia, dos astecas, os incas também, os indígenas do povo inca. Então, muitos deles foram escravizados exatamente por causa desse tipo de mentalidade. Eles pensavam que era um povo que era inferior a eles, que não sabia de nada da vida. Eles cultuavam outros deuses, é tudo do demônio, é tudo do capeta, é tudo de Satanás. Eles têm que ser tudo catequizado. Não é à toa que foram muitos padres jesuítas, junto com os portugueses, para fazer missões, para poder catequizar. Então, até muitos índios foram catequizados, convertendo eles da religião deles para a religião católica, que era a religião oficial da época. Os portugueses eram católicos, doentes. Então, muitos povos eram colocados abaixo do nível deles, inferior a eles, exatamente por causa desse tipo de mentalidade que os portugueses tinham. Por isso eles faziam escravos. Para que eu vou trabalhar se tem aqueles povos lá, aquelas coisas lá, para trabalhar para mim? Era assim que os portugueses pensavam. E é por isso que aconteceu a escravidão. Um processo que demorou muito tempo para se acabar. E olha lá que até hoje ainda existe escravidão, sabia? Até hoje existe escravidão. Mas é igual naqueles tempos? Não, é diferente. Às vezes a pessoa ela não recebe salário para trabalhar. Mas só de ficar na casa da pessoa, para quem ela está trabalhando, isso aí, a pessoa chega e fala assim, só de você estar morando aqui, comendo a minha comida, bebendo da minha bebida, você já está no ganho, não precisa receber mais nada, não. Isso é escravidão. Isso é escravidão, isso é trabalho escravo e tem que ser denunciado. E até hoje isso acontece. Você vê muita fazenda, tem muita fazenda aí, o pessoal produtor de carvão, até criança trabalhando. As crianças trabalhando nas fábricas de carvão. Quanto é que elas recebem? E por que elas não são pagas? Por isso que criaram o ECA. Por isso. Por isso criaram o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para proibir o trabalho infantil escravo. Escravo. Agora, em regime de aprendiz, você vai ganhar um pouquinho por mês. Isso aí já não é trabalho escravo. Isso aí é o jovem aprendiz, 14, 15, 16 anos. Eles entram com o cadastro na empresa para ver como é que se trabalha daquilo que eles querem. Aí todo mês eles ganham uma gorjetinha. Aí isso aí é trabalho de jovem aprendiz e é até legalizado, tá? Aí pode, tudo certo. Mas do jeito que fazem com as crianças lá nas fábricas de carvão, uma coisa cruel. Os meninos lá trabalhando 12 horas por dia. O pai de vocês tem casa, tem comida por minha causa, não precisa de eu pagar vocês, não. Então, eles se submetem a esse tipo de escravidão que existe até hoje. É uma escravidão disfarçada. Professor, o meu primo, ele já vai fazer 14 anos e ele arruma, lava a louça, cuida até do irmãozinho dele, que é um bebê, e ele ganha dinheiro, tipo, R$1.
Então, isso aí é trabalho de jovem aprendiz, tá certinho. Aí ele tá juntando um cofre, e esse cofre já tem uns R$ 100, eu acho. Tá vendo aí, ó? Isso aí é jovem aprendiz, aí tá certo. Não tem problema não. Ajudar em casa não é trabalho escravo. Minha mãe já me ensinou a fazer tudo isso. Professor, Então, Pra mim, professor, trabalho de escravo. professor, não, aí não. Serviço escravo é outra coisa, gente. É vocês fazem aquilo não serem reconhecidos por aquele professor. trabalho. Pode falar, Yasmin. Então, o meu irmão, que ele não mora aqui, ele mora numa chácara, ele vive o dia todo trabalhando, todo dia, e o pai dele não dá nada pra ele. Sabe o que é que ele dá pra ele? Faz é brigar com ele quando ele faz uma coisa que não tem nada a ver. Mas ele não ganha nada, dica mesmo, nem um Ganha centavinho. nada. Aí meu pai tinha dado 50, acho que foi, dar uns R$ 100 pra ele, e o pai dele tirou o dinheiro dele. Aí é quase um trabalho escravo, mas aí depende da situação, né? Cada caso é um caso. Os engenhos, no geral, eram divididos em casa grande, senzala, capela, a moenda e o canavial. Esse conjunto era chamado de engenho banguê. Então, é o engenho tradicional, é a fazenda de cana-de-açúcar. Na casa grande é o local habitado pelo senhor de engenho, o dono da fazenda e a sua família, que é a maior casa que se tem. A senzala, por sua vez, eram os alojamentos destinados aos escravos negros. Os escravos africanos eles ficavam nesse alojamento chamado de senzala, que às vezes era um quartinho com menos de 89 metros quadrados. E ali ficava ali 50, 60 escravos ali, amontoados. Terminou o serviço, vai todo mundo para a senzala. É por isso que dizem que o pessoal que depois que trabalha vai para a senzala, por causa desse costume. A senzala é o local de descanso dos escravos. Eles ficavam ali poucas horas do dia, porque depois de 3 horas de descanso, lá estavam eles na labuta de novo. Porque lá não tinha esse negócio de horário de trabalho, não. Já eu explico para vocês. Na capela eram realizadas as missas, cerimônias e rituais religiosos, mostrando o forte poder do catolicismo no Brasil. Lembrando, os portugueses eram católicos. A Igreja Católica detinha muito poder na época. A moenda era o local onde a cana-de-açúcar era moída. Aí aqui, ó, tem a figura da casa grande, como é que é. O senhor de engenho e sua família moravam nessa casa estilosa, estilo colonial, bonita, com vários quartos, vários cômodos, salas, banheiros. Mano, é coisa chique. Já a senzala é o local onde ficavam amontoados 50, 60 escravos de uma vez só. E eram umas casinhas assim modestas, igual vocês estão vendo aqui na foto. A moenda era o local onde se pegava cana de açúcar colhida, moía, passava nessa máquina aqui, ó. Os dois escravos iam girando, enquanto o outro colocava as mudas de cana de açúcar na moenda para poder virar o líquidozinho, a garapa, de onde eles faziam os variados produtos. No engenho, as etapas de produção iniciavam na moagem da cana. Era extraído o caldo de cana, que em seguida era encaminhado para o tanque armazenado. Professor, essa garapa que o senhor está falando aí, é a mesma coisa de caldo de cana? É aquele caldo de cana que vocês vão tomar lá na pastelaria. Então, daquele caldinho ali, eles colocam em tachos, em panelas de tacho enormes. E lá eles ficam ferventando, 1, 2, 3 horas, até virar rapadura, até virar açúcar, até virar álcool, até virar cachaça e por aí vai. É tudo partindo daquele caldinho de cana que vocês tomam lá na pastelaria. Na produção do açúcar, o caldo era colocado em tachos de cobre em fogo até se transformar em melaço, chamado de mel de engenho. É o meladinho.
O melaço, então, era distribuído em formas cônicas e dispostas em uma bancada, onde ficava até esfriar e se cristalizar. O açúcar cristalizado, retirado dos cones, era chamado de açúcar mascavo. No engenho, o clareamento do açúcar era realizado nas casas de pulgar. Aí era em outro local. Além da produção de açúcar, o melaço também é utilizado na produção de cachaça e rapadura. Então, esse líquidozinho aqui, ó, volta lá, volta muitos. Aqui, ó. Esse líquidozinho aqui, ó, eles vão cozinhando por 2, 3, 4 horas no tacho de cobre até virar melaço. Quando virava o melaço, eles distribuíam nessas vasilhinhas de forma cônica, eles deixavam lá o melaço até endurecer. Aí de lá virava açúcar mascavo, virava uma rapadura, virava o açúcar tradicional, depois de passar por um processo de clareamento, e por aí vai. Tem açúcar de montão de cor para fazer pipoca. Uhum. Então, muita coisa se podia fazer a partir do melaço da cana-de-açúcar. E isso tudo cozinhando naquele caldo de cana. Voltando. Aqui já mostraram as fazendas de cana-de-açúcar certinho. Aqui a Casa Grande. Aqui a senzala. Ali é a capelinha. Nessa capelinha eram realizadas as missas de domingo, os casamentos, batizados, tudo da família lá do senhor de engenho. Se o senhor de engenho queria que o filho dele se casasse, ele ia casar lá na capela da casa dele. Se fosse para batizar o filho do senhor de engenho, tinha que ser tudo na capelinha. E aqui esse galpão aqui, que é o lugar da moenda, que eles transformavam a cana-de-açúcar nos produtos. E o local aonde era plantado a cana-de-açúcar era chamado de canavial. Diga, José Alencar. A gente vai precisar de caderno? Não. Então, o lugar onde era feita a plantação da cana-de-açúcar era chamado de canavial. Passa, meu filho. Aqui, ó, são os portugueses levando as mudas de o produto da cana-de-açúcar que é colocado naqueles conezinhos. Aqui é o açúcar cristalizado. E aqui é o açúcar em cubos, muito utilizado em café, no chazinho, no chocolate quente. E aqui é uma visão por cima de um canavial, de uma plantação de cana-de-açúcar. Dada na época certa, os escravos andavam nesse caminho mais limpinho e faziam a colheita. A sociedade açucareira era marcada pela grande diferenciação social. No topo, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores do engenho. Então, os grandes fazendeiros tinham muito poder político. Se alguém que não era do gosto deles estava lá perturbando a paciência deles, eles poderiam muito bem contratar matadores, ou se não, usava a própria polícia para poder retirar a pessoa dali. Então, eles tinham um poder de influência muito grande, os senhores de engenho. Para mandar nas cidadezinhas, nas vilazinhas lá, todo mundo tinha que votar naquele senhor de engenho rico de fazenda. Se não votasse nele, ele poderia até acabar com a sua propriedade, usando os soldados da polícia. E lembrando, naquela época tinha pena de morte, tá? Uma coisa era cruel. Abaixo aparecia uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos, aqueles que trabalhavam para o governo. Na base da sociedade estavam os escravos de origem africana. Para
Para as mulheres, cabia a tarefa de administrar o seu lar, de se manter recolhida e fiscalizando o trabalho dos escravos domésticos. Ah, lá na Casa Grande, lá do senhor de Engenho, tinha escravos lá? Tinha. E tinha as amas de leite, caso a mulher do senhor de Engenho ou a filha do senhor de Engenho não tinha como amamentar o filho, o que eles faziam? Eles pegavam a escrava que já estava grávida, né, que tinha muito leite, e ela amamentava os filhos da mulher do senhor de Engenho ou da filha dele, e amamentava. Eram as amas de leite. Tinha as escravas que cozinhavam, tinha as escravas que passavam pano no chão, tinha as escravas que faziam faxina na casa, limpava banheiro, e é exatamente isso que a mulher do senhor de Engenho fazia, tomar conta dos serviços domésticos, administrar o lar. Ou seja, o lugar de mulher era na cozinha, esquentando a barriga no fogão e esfriando na pia. Ah, então a mulher não podia ser senhora de engenho, não? Ih, rapaz. Nessa época aí, nossa sociedade era muito machista, então a mulher não tinha muito espaço, não. Não tinha, não. Se uma mulher falasse mais grosso com algum homem, coitado, tomava tanta pisa. E não tinha a Maria da Penha naquela época, não. O serviço escravo realizado nas lavouras canavieiras era supervisionado pelos feitores, que tinham a tarefa de vigiar os escravos e lhes aplicar punições. Ou seja, se o escravo estava fazendo corpo mole para fazer o serviço, chegava lá os feitores e 50 chibatadas no lobinho. Por isso que realmente trabalho escravo é desse jeito. Se a pessoa não está trabalhando direito, recebe uma punição. Castigo no lobinho. Não está trabalhando direito? Toma a varada. Desse jeito aí, ó, igual aí na figura. Se por acaso o estava fazendo corpo mole, não querendo trabalhar direito, tomava o castigo dos feitores, que eram contratados pelo senhor de engenho para poder vistoriar o trabalho dos escravos. Se o escravo estava fazendo um serviço bonitinho, bom, beleza. Agora, se não tivesse, eles iam também, ó, eles eram amarrados nas árvores também, que eles chamavam essas árvores de pelourinho. E aqui eles recebiam os castigos do feitor. Aí, dependendo da gravidade do castigo, era 50, 80, 90 chibatadas no lombinho, 100 chibatadas no lombinho. Não é à toa que os escravos não duravam mais do que 10 anos. 10 anos de vida, porque eram muitos castigos. Ah, mas até os escravos mais novos? Aí até os escravos mais novos. Era tanta chibatada no lambinho sem precisão. Aqui também, outra cena do cotidiano do Brasil colonial. As mulheres brancas europeias fazendo costura, fazendo tricô, fazendo crochê. E os escravos ali também ajudando. Ó. Até os filhos dos escravos estavam aqui. Ó. Isso aí é da Casa Grande. Aqui é a tradicional família recatada do lar. Aqui na frente o senhor de engenho. Seus filhos. Aula, velho. Como assim? É. Aqui, ó. Aqui o senhor de engenho. Seus filhos. A esposa e atrás os escravos. Era a sociedade daquela época. Isso eu estou falando de sociedade do período colonial. Fim do ciclo do açúcar. A prosperidade da produção açucareira no Brasil chamou a atenção dos holandeses, que em 1630 invadiram Pernambuco, maior produtor de açúcar da época. A invasão dos holandeses provocou uma série de conflitos com os portugueses pela posse das terras. Em 1645, os portugueses conseguiram expulsar os invasores. Sim, teve problemas aí com a questão da pirataria por causa dos holandeses. Por isso que
o ciclo do açúcar estava chegando ao fim no Brasil. Chegou uma época que produzir açúcar no Brasil já não estava rendendo mais dinheiro. Já não estava rendendo mais lucro como antes. Após a expulsão, os holandeses foram para as Antilhas, onde prosseguiram com a produção do açúcar, tornando-se concorrentes diretos do Brasil. Na segunda metade do século XVII, a Holanda já superava o Brasil na qualidade do açúcar e no abastecimento do mercado europeu. Isso provocou a queda das exportações brasileiras. Ou seja, o açúcar produzido nas Antilhas pelos holandeses, estava dando mais dinheiro que o açúcar produzido no Brasil pelos portugueses. Então, por isso que aos poucos a produção de açúcar no Brasil já não estava rendendo mais como antigamente. Mas o tráfico de escravos, a escravização continuava. Foi por muitos anos que eles utilizaram a mão de obra escrava africana para fazer os trabalhos que a coroa portuguesa mandava. E que nos fazendeiros lá dos senhores de engenho também mandavam, né? Então é isso, gente. Esse foi o ciclo da cana-de-açúcar no Brasil. Assim, a produção açucareira no Brasil entrou em decadência. No século XVIII, põe fim ao ciclo do açúcar, abrindo caminho para uma nova etapa, conhecida como o ciclo do ouro. Então eles conseguiram achar ouro no Brasil, professor? Conseguiram sim. De uma certa forma, aconteceu uma cena na coroa portuguesa em que o rei de Portugal se casou com a rainha da Espanha, uma princesa da Espanha. Aí o que acontece? Lembra do Tratado de Tordesilhas, aquele que passava uma linha dizendo que daqui para cá é Portugal, daqui para cá é Espanha? Pois é, aquele Tratado de Tordesilhas foi para o espaço, já que Portugal e Espanha eram países amigos agora. Porque o rei de Portugal se casou com a princesa da Espanha. E aí, como a cana-de-açúcar estava em franca decadência, não estava mais produzindo lucro para a coroa portuguesa como antes, então o pessoal viu ali a chance de ir mais para o centro do Brasil e procurar ouro. Mas isso aí já é outro capítulo da história do Brasil, que vocês vão ver na próxima quinzena. E aí vamos entrar no ciclo do ouro, que torna a nossa história bastante interessante. Para terminar aqui nossa aula de hoje, vamos para o joguinho. Chegou a hora que todo gosta. Joguinho. Chegou a hora que o povo gosta. Simbora. Vamos jogar. Agora. Só que aí é o seguinte. Vocês primeiro têm que observar com muita atenção esta figura aqui. Tá todo mundo vendo a foto aí? Sim. Observe todos os detalhes da foto, gente. Observe muito bem os detalhes. Baseado no que você observou aqui, é que a gente vai começar o joguinho. Então, vou contar aqui até 10. E aí a gente vai começar. 1, 2, observem bem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu os 10 segundos. Agora, pensando lá naquela foto, vamos respondendo as perguntas aqui
que está aparecendo aqui, ó. Aqui são as respostas. E aqui eu vou pegando as perguntas de um por uma e a gente vai respondendo, colocando aqui do lado as perguntas nas respostas corretas. A cena que vocês viram se passa em qual área? Qual dessas Área respostas rural, aqui? área rural, professor. Área rural. Professor, Rural. a tela do meu computador tá pedindo. Acho que eu fiz alguma coisa, sei lá. Tá... Dá uma olhadinha, Arthur. Se puder, saia e volte de novo. Vou fazer isso, tá? A cena se passa em uma área rural. Olha, vamos lá ver o que estes homens, o que aqueles homens estão fazendo. Moendo cana. Moendo cana. Perfeito, Agora perfeito. sim, agora sim. É, às vezes é problema. Quais produtos o engenho produzia? Açúcar e derivados. Aê, perfeito. Os escravos possuíam condições de serem donos? Será que os escravos Não. poderiam ser Não, senhores de engenho? não, Não. não, não. Uma vez escravo, sempre escravo, meu filho. Qual é o destino do açúcar produzido? Para onde ele ia? Europa. 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 Europa, exatamente. Que nome recebia os donos desse tipo de estabelecimento? Senhor Senhor engenheiro. engenheiro. Senhor engenheiro. Senhor de engenheiro, perfeito. Sobrou aqui essa resposta agora, ó. Tecido das roupas dos escravos, algodão rústico. Algodão rústico. Vamos ver se tiverem tudo certinho. Entenderam a aula direitinho de hoje sobre o ciclo do açúcar. Aí, beleza. 7 pontos. Meus parabéns.